Ao decorrer dos anos, o mercado indie está cada vez se expandindo comercialmente. Deu 6 horas? Morremos. Apagou tudo. Morremos? Não sei. Deu 6 horas. Até mesmo podendo chegar a um ponto de conseguirem superar os jogos AAAs. Que mostra pra gente que algo feito com um certo amor e carinho consegue superar jogos apenas feitos por dinheiro. Não é, EA? E junto com esse crescimento dos indies, também tá popularizando o jogo de terror feito por pequenas indústrias. O que por um lado pode ser bom, só que também pode ser um outro submundo. Na minha sincera opinião, um dos primeiros jogos indies de terror a se popularizar na internet, devido aos youtubers famosos da época como Markiplier e pelo próprio PewDiePie, foi o Five Nights at Freddy's. E naquela época ficou extremamente famoso devido à sua mecânica diferente de point and click e pela comunidade se juntar para construírem teorias sobre o jogo. E sinceramente, cara, aquela época do FNAF com certeza foi o único de um início de uma nova era. Sim, o início de uma nova era dos jogos de terror indies. Depois de ter dado bom com o FNAF, começaram a surgir milhares de fangames do jogo, como por exemplo Five Nights at Candy, The Joy of Creation, Five Nights at Macho, que na minha opinião é o melhor de todos. Sendo essas delícias aqui, ó. Até que se passou um certo tempo e começou a surgirem outros jogos indies que as pessoas começaram a se unir para poderem criar teorias e acabaram ficando famosos. Como um bom exemplo, Little Nightmares, Hello Neighbor, Vending Tank Machine e até os dias de hoje, onde ainda lançam esses tipos de jogos, que o mais atual que temos é certamente o Pop Playtime. Só que eu comecei a perceber que esses jogos têm um certo padrão, digamos assim, para poderem ficarem famosos ou até mesmo terem uma comunidade ruim. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise mais profunda em relação a esses jogos de terror indies. O padrão mais comum para esses jogos de terror são praticamente sempre haverem um conteúdo para o público poderem teorizar. Outra coisa parecida também, bastante comum nesses jogos, é de se passar num lugar abandonado, ter jumpscare pra caramba, e sempre terem uma temática ou uma arte infantil. Five Nights at Freddy's tem umas animatrônicas que foram construídas para um restaurante com foco nas crianças. Pop Playtime também tem o bichão gigantesco lá de 20 metros de altura azul, que acredito eu que seja um bicho de pelúcia, eu sei lá que merda é essa. Vending Tank Machine, eu nem preciso falar, é literalmente um desenho. Mas com isso, a gente percebe que esses jogos têm algo bem em comum para terem esse tipo de comunidade. Cara, sinceramente, esse bagulho de ter uma comunidade ruim por conta de ser algo com a temática infantil não se aplica nos jogos de terror indie. O melhor exemplo para isso nós temos é o Cuphead. O jogo é literalmente um desenho, assim como os jogos que eu tinha falado, que consegue ter uma parte da comunidade doentia. Let's go! Porra é essa? Graças a Deus, temos mentes magníficas para poder construir um terror que, na minha opinião, fazem o seu trabalho de uma forma mais correta para esse gênio, que é sentir medo. A sensação de medo consegue ser 10 vezes melhor do que um simples susto. Tanto que às vezes num jogo que só tem jumpscare, o seu único medo vai ser justamente de tomar um jumpscare, não de o que realmente é a atmosfera do jogo. E pior que a maioria dos jogos que não usam do jumpscare para poder causar um medo são conhecidos como jogos de terror psicológico, que, como tá no nome, usam da sua mente para poder criar um terror. Você sabe onde mais usam essa técnica? Justamente nos filmes de terror. Um bom exemplo que temos é o clássico filme Psicose, mais especificamente na cena do chuveiro, em que a mulher está sendo esfaqueada. Só que
Não. Se você parar pra pensar, tu percebe que em nenhum momento, literalmente em nenhum momento, a faca tá realmente encostando na atriz. Ou sequer perfurando ela. A gente só acredita nisso por causa da conexão entre as cenas do cara esfaqueando e da menina gritando. E adivinha? Literalmente tudo isso, a menina está sendo esfaqueada, mesmo sem a faca encostar nela, está justamente na sua cabeça. E tem até um filme bem famoso que usa desse teatro da mente, que usa da sua imaginação para poder criar uma cena, que é o próprio Halloween. E o próprio diretor do filme Halloween fala aí pra vocês como que funciona isso. Eu pensei, cadê o sangue? Cadê o sangue? Não precisava de sangue. Porque, de acordo com a direção original de Irwin, Teatro da mente. John Carpenter estava se inspirando no mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Como em Psicose, você nunca vê a faca atingir a Janet Leigh. Como espectador, dá pra usar mais a imaginação e fica mais assustador imaginar o que acontece do outro lado da janela quando Annie é morta no carro. Um exemplo desses jogos que usam um terror bom é o Detention. Detention? Não sei falar, foi mal. Detention. Obrigado, tio Google. Esse jogo, meus amigos, consegue ter uma história incrivelmente boa, mecânica boa e que, claro, usa do terror psicológico. Mas falando sério aqui, eu realmente não vou conseguir contar a história do jogo pra vocês, mas que com certeza tem um vídeo alguém explicando aí, porque a história é realmente um pouco complexa. Ou até mesmo você ir lá comprar o jogo pra você mesmo jogar e ter a experiência, porque sinceramente vale muito a pena e eu recomendo. Também existem os jogos que meio que conseguem uma mesma temática, mas acabam mesmo assim sendo bons. Como por exemplo os jogos The Convenience Store, Iron Lung, The Nun Massacre, Murder House e por aí vai, que tem uns outros milhões de jogos. Mas com certeza o meu favorito entre eles é o Iron Lung e o The Convenience Store. Ambos os jogos não precisam de susto toda hora para poder criar um terror magnífico. Iron Lung é literalmente um jogo que se passa em um submarino, que você precisa tirar fotos de um certo local, mas sem ver nada disso. Você só vai se localizar pelas literais coordenadas. E cara, esse jogo consegue te passar uma atmosfera incrível de claustrofobia, a não ser que você ache isso ruim. E se você entende um pouco de inglês, também tem um vídeo do Psycho. What you say, you are little motherfucker? You said my name wrong? I'm gonna kill you. Mas já tô avisando que o jogo pode ser um meio parado para alguns, mas sério, dá uma chance aí pra ele que vale a pena. E sobre o The Convenience Store, é um jogo onde você é uma atendente de um mercado no Japão. E como o jogo é um terror psicológico, a cada dia que vai passando, tudo começa a ficar tudo meio estranho, de um jeito bizarro. Mas você sabe qual é o comum desses jogos? Esses jogos conseguem ser tão simples, mas tão inovadores. Um se passa num submarino e o outro em um mercadinho, e ambos conseguem ser incríveis e uma mecânica simples também. E outra coisa que curtem usar é da nostalgia, já que a maioria desses jogos tem uns gráficos de PS1 e um filtro de VHS. E às vezes eu acho que esses são também os aspectos que conseguem deixar esses jogos bons, além de serem curtos, mas marcantes. Three, two, one, go! Bem, como que a gente vai começar aqui? A maioria desses jogos que eu havia citado, como FNAF, Band, Cuphead, Pop Playtime e por aí vai, consegue ser alvo de canais que conseguem tornar esses jogos de terror mais infantis ainda para crianças. Um bom caso que eu lembro até hoje foi de quando o Ronaldo do Gato Galáctico fez um literal vídeo do Round 6. Cara, Round 6, uma série onde centenas de pessoas morrem de uma forma brutal e o cara vai lá e faz vídeo disso. E é exatamente o que está acontecendo com os jogos atualmente. E cara, esses vídeos conseguem ser bizarros nos nível absurdo. Além das milhares de cópias de jogos ruins na Play Store para crianças poderem baixar, já que é óbvio que é mais provável de uma criança ter um celular ao invés de um computador. E daí eles enchem o jogo de anúncio de uma forma que puta que... E quando as crianças começaram a ter celular com mais frequência, meio que o comércio acabou mudando pro simples, sem coração e sem alma. Já que criança nem realmente se importa com a qualidade desses jogos. Mas bora lá.
Agora a gente vai chegar num lugar grotesco. O Rule 34. Se tu sabe o que é o Rule 34, a sua vida é triste. Mas se você não sabe, o Rule 34 é uma das regras da internet que o pessoal do 4chan acabou inventando. E a regra 34 nada mais é a regra de que se tá na internet tem um hentaizão. Mesmo que seja um jogo, desenho animado, youtuber, qualquer coisa que exista na internet, tem um hentaizão. E adivinha? Esses artistas do Rule 34 amam usar desses jogos com uma temática infantil. Sabe Cuphead, FNAF, Band, Pop Playtime, todos esses jogos que eu havia citado, exatamente, tem eles. E milhares de artes deles do Rule 34. Sabe qual é o pior? Ao mesmo tempo que tem essas artes do Rule 34, também tem um monte de criança na comunidade. Ai, velho, a internet é incrível mesmo. Como o vídeo é falando sobre os problemas dos jogos indie de terror, eu infelizmente não vou ter uma ideia de solução, mas talvez a solução seja criar jogos indies bons, né? Mas por isso que eu tô falando isso pra vocês. Eu gostaria muito de vocês deixassem a sua opinião sobre os problemas e talvez alguma solução. A solução não é obrigatório colocar, né? Quer dizer, nem é obrigatório você comentar, mas se você quiser completar alguma coisa do vídeo, eu vou ficar bem feliz. E se quiser fazer alguma crítica construtiva ao vídeo, eu também tô aceitando de braços abertos. Mas é isso, valeu se você ficou até aqui no vídeo. Esse vídeo deu um trabalho pra fazer, então se quiser entrar no nosso server do Discord, tem um link na descrição pra gente bater um papo e jogar jogos indies de terror bons. Mas é isso, tamo junto, valeu. Final just ready.